Quase. Foi. Salve, galera. Tranquilos? Estamos aqui no dia de hoje para mais uma aulinha de química, uma aulinha gostosinha, uma aulinha tranquilinha, que é sobre estequiometria avançada. Então, mas estequiometria é muito chata, é muito difícil, não dá para ver estequiometria. Então, na aula passada nós vimos como balancear uma equação, como fazer o balanceamento estequiométrico, né? Nós vimos lá o que tem que ter na cabeça sempre quando você vai fazer balanceamento estequiométrico, o que não pode faltar. Quem me lembra? Do Não pode faltar macho? nunca. Do macho? Macho não pode sair da cabeça quando estiver falando de estequiometria aqui, nunca, em nenhum momento, beleza? E aí, na aula de hoje, a gente vai começar a ver um pouco mais da estequiometria, não só na parte do balanceamento, mas na parte de como as reações químicas acontecem mesmo, estequiometricamente falando, tá legal? E aí, para dar continuidade aqui, vamos primeiro fazer essa reação química de Lewis aqui, que é uma reação de hidróxido de sódio mais ácido clorídrico, que a gente já sabe que é aquela reação de neutralização, que é base mais ácido, gera o sal, que é o cloreto de sódio, e água. Reação de neutralização padrão, né? Dupla troca, ácido mais base é igual a sal e água. E aí vamos fazer o macho aqui para balancear, né? Vamos lá. O macho, primeira coisa, eu vou olhar quem? Quem que eu olho para fazer balanceamento? Metal. Aqui o metal que a gente tem, o único metal é o sódio. Na esquerda eu tenho quantos sódios nos reagentes? Quantos átomos de sódio? 1. E nos produtos? 1. Então não mexo. O sódio tá bonitinho. Tá na dele, tá tranquilo. Segunda coisa que eu vou ver é uma metal diferente de carbono, diferente de hidrogênio, diferente de oxigênio. Eu tenho alguma metal assim? Tenho. Tem um cloro aqui no meio, nos reagentes e nos produtos, né? Nos reagentes eu tenho um átomo de cloro, nos produtos eu tenho um átomo de cloro também. Então o cloro também tá bonitinho, tá certo, tá na dele, tá suave. Próximo, carbono. Eu tenho carbono? Não tenho carbono. Então pula para o outro. Hidrogênio. Eu tenho hidrogênio? Tenho hidrogênio. Nos reagentes, eu tenho um átomo de hidrogênio na molécula de hidróxido de sódio e eu tenho um átomo de hidrogênio na molécula de ácido clorídrico. Ou seja, nos reagentes como um todo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Certo? Um em cada ali, somando 2. Nos produtos, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio na molécula de água. Então o hidrogênio está certo? Tá igualzinho, bonitinho? Suave, né? Vamos lá então. O próximo é o oxigênio, o último. Normalmente, quando vocês estiverem fazendo reações de neutralização, estiverem fazendo reações mais simples, quando vocês chegarem no oxigênio, o oxigênio já vai estar balanceado por natureza. Se você for fazendo estequiometria, normalmente o oxigênio já vai nascer balanceado, tá bom? Quer dizer que você vai ter que cagar pro oxigênio? Não. Se o oxigênio não estiver balanceado ainda, você vai lá e faz o balanceamento dele. Mas algumas vezes ele já vai aparecer balanceado. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. O oxigênio é mais para conferir se está tudo certo. No caso, eu tenho um átomo de hidrogênio nos reagentes aqui e um átomo de oxigênio nos produtos também. Ou seja, essa equação balanceada é tudo com 1, que a gente já sabe que o 1 é só repetindo, né? Bonitinho, tá certo? Só que isso aqui a gente viu na última aula. Seria aquele balanceamento padrão. Só que eu quero fazer uma outra análise com vocês agora. Estávamos trabalhando com quantidade de átomos. Vamos trabalhar agora um pouco com quantidade de massa, tá bom? Vamos trabalhar com quantidade de massa. Eu vou abrir uma tabelinha periódica aqui. Um momento, peraí. Tabela periódica. Eu vou mostrar para vocês, mas só para dar uma helpzinha aqui que vai ser importante, tá legal? Tá. Aqui a gente tem átomos de sódio, oxigênio, hidrogênio e cloro. São esses 4 tipos de átomos que a gente tem aqui na equação, tá bom? Então, vamos ver a massa. A massa do sódio, aqui a gente está trabalhando com massa atômica. 1 mol de átomo de sódio vai ter exatamente 23 gramas. É isso? Nossa, eu peguei uma tabela periódica muito horrível, velho. Eu acho que é 23 gramas. 23 gramas. 1 mol de átomos de sódio vai ter 23 gramas. Então, tem 1 mol de sódio bem aqui. 1 mol de átomos de oxigênio, eu tenho 16 gramas. Então, 16 gramas aqui. E 1 mol de átomos de hidrogênio, eu tenho 1 grama. Ou seja, 23 mais 16 mais 1, ao todo eu vou ter 23 mais 16, 39, 40. Eu vou ter 40 gramas na minha molécula de hidróxido de sódio. Beleza? Lembram disso? De contar a massa da molécula? Peguei a massa atômica de cada um dos átomos, somei tudo e encontrei a massa atômica da molécula. Massa molecular, né? A molécula de hidróxido de sódio tem 40 gramas. E aqui no ácido clorídrico, o hidrogênio ele tem 1 de massa atômica, né? Massa igual a 1. E o cloro tem 35,5 de massa. Ou seja, em 1 mol de ácido clorídrico eu vou ter 36,5
gramas de ácido clorídrico. Ou seja, eu tenho aqui 40 gramas em 1 mol de hidróxido de sódio e 36,5 gramas em 1 mol de ácido clorídrico. Ao todo, nos reagentes, eu tenho quanto? Em 1 mol de reagentes, eu teria 76,5. Deu para entender o motivo de eu ter 76,5 gramas aqui nos reagentes? Alguém não entendeu essa conta que eu fiz? Só não contém a massa entendi o atômica dos motivo do átomos. vírgula 5. Normalmente é a massa média dos átomos de cloro mesmo. Se você for ver na tabela periódica lá, a massa do cloro vai aparecer 35,5. Às vezes você pode ignorar, bota 35, bota 36, é normal. Tá bom? É na tabela mesmo. Ou seja, aqui nos reagentes eu teria 76,5 gramas. Se eu tenho 76,5 gramas nos reagentes, eu tenho que ter quantos gramas nos produtos? Quantos gramas de massa tem nos produtos? 36,6. Ok? 76, isso, 76,6, obrigado. né? Isso, a massa total. A massa total. A massa que eu tenho nos reagentes tem que ser a mesma massa que eu tenho nos produtos. Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho 76,5 gramas de massa nos reagentes, eu tenho que ter 76,5 gramas de massa nos produtos. Por quê? Porque todo o reagente está sendo consumido e está sendo transformado em produto. Certo? Isso aqui é a qual lei? É a lei já de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, toda aquela massa de reagente foi transformada em massa de produto. Ela não sumiu massa para nenhum canto e nem apareceu massa do nada, do além. Ou seja, a massa é a mesma. Beleza? Isso daqui vai acontecer sempre que existir uma coisa chamada rendimento 100%. Sempre que o rendimento da equação for 100%, quer dizer que todo o reagente, toda a massa de reagente, todos os átomos, todas as moléculas que são nos reagentes estão sendo transformadas em produtos. Pita, então quer dizer que existem situações em que nem todo reagente vai ser consumido? Em que uma parte dos reagentes não vai ser consumida e não vai ser transformada em produto? Existe essa situação, sim. E essa situação vai acontecer sempre que o rendimento da equação não for 100%. Tá vendo aqui, ó? Quando 100% dos reagentes for transformado em produtos, quando a massa dos reagentes for igual à massa dos produtos, eu tenho que o rendimento é de 100% ou o aproveitamento é de 100%. É um conceitozinho interessante. E esse conceitozinho de rendimento que a gente vai trabalhar agora, nesse primeiro momento da aula. Rendimento é o quê? Rendimento é aquela taxa de aproveitamento, é a quantidade de aproveitamento que você vai ter naquela reação. Pita, mas por que algumas vezes nem sempre eu vou ter 100% de rendimento? Vamos lá, fazer um exemplo bem da hora com vocês mesmo, bem da hora. Quando vocês vão fazer um copo de Nescau, vocês botam primeiro leite ou botam primeiro Nescau? Só para eu saber aqui, tirar uma dúvida. Leite. Vocês botam leite ou botam Nescau? Leite. Leona, bota leite, Leona, bota leite. Leite. A maior parte das pessoas botam leite. Alguém bota primeiro o Nescau ou não? Eu coloco bota, primeiro né? Nescau. Você bota primeiro o Nescau, Ana Isabela? Expulsa da sala. Então, uma coisa interessante, uma coisa bem interessante. Quando você bota primeiro o Nescau, se você não mexer direito depois com o garfo, a chance de ficar mais borro naquele fundo é maior. Quando você bota primeiro o Nescau. Quando você bota primeiro o leite. Quando você bota primeiro o leite, depois você bota o Nescau, se você não mexer com o garfo, ele não vai balancear tudo. E o fundo do leite vai ficar com aquele borrão de Nescau. Quando você bota primeiro o Nescau, o leite normalmente já ajuda, como ele está caindo ali, né? Ele já ajuda a misturar o Nescau que está vindo. Então você não precisa mexer tanto com o garfo. Então se você não tiver um garfo, não quiser lavar a louça depois de lavar o garfo, você bota primeiro o Nescau e depois você bota o leite. E aí ele já vai estar mais ou menos dissolvido ali melhor. É uma dicasinha. Mas vamos lá, não é esse ponto da aula que eu queria fazer com vocês o seguinte. Aquele borrão do Nescau que fica no fundo, que normalmente você dá aquela lambidinha, tenta tirar ali com o garfinho, com a colher, porque é gostoso, é mais doce. O que vocês acham que é aquilo, aquele Nescau? O que é aquele Nescau? Só o Nescau que sobrou, que não misturou? Que não dissolveu, né? Um precipitado, né? Um precipitado. Uma coisa que formou ali no fundo, um precipitado, uma parte que ficou insolvente. Só que, quando você pega e bota 50 gramas de Nescau, e, por exemplo, bota 1 litro de leite, na real, eu tô trabalhando com volume diferente, né? Vamos trabalhar com o mesmo volume. Trabalhar com o volume de Nescau também. Você bota meio litro de Nescau e bota 1 litro de leite no copo, supondo. Meio litro de Nescau, 1 litro de leite.
Em teoria, o resultado final deveria ser o quê? 1,5 litro de Nescau com leite, certo? De achocolatado. Bonitinho? Em teoria, se o rendimento fosse de 100%, ao final teria 1,5 litro de Nescau e leite. Porque foi 1 litro de leite e meio litro de Nescau. Somou tudinho, reagiu tudinho, foi 1,5 litro. Só que vocês concordam comigo que nem 100% do Nescau vai misturar com leite? Vocês concordam comigo que vai formar aquele borrão ali? Certo? O que é isso? Quando isso acontece, o rendimento da equação não é de 100%. Porque uma parte do Nescau não está interagindo com a equação. Ele não está sendo dissolvido. Ou seja, não tem um rendimento de 100%. Aquele restinho de Nescau faz com que a equação, ao final, não seja mesmo volume, a mesma massa. Vou trabalhar com massa agora. Se eu tivesse 500 gramas de leite e 50 gramas de Nescau, se o rendimento fosse de 100%, ao todo eu teria que ter quanto de Nescau mais leite no final, nos produtos? 500 gramas de leite mais 50 gramas de Nescau. Ao todo eu teria que ter quanto de Nescau mais leite? 550. Isso aí se o rendimento for de 100%, ou seja, se todo o Nescau interagisse com leite. Só que isso não acontece. Não sabe que fica um restinho de Nescau lá no fundo. Então, por exemplo, vai ficar ali 540, 535 gramas de Nescau mais leite no final, que daria um aproveitamento de mais ou menos uns 90%, 95% de rendimento. Isso aí é uma coisa que acontece nas reações químicas no geral. Porque toda reação química é feita em quê? Feita em laboratório. E aí vai faltar um pouco de resíduo na seringa, vai ficar um pouco de resíduo ali no fundo do becker, no fundo da vasilha, vai sobrar um pouco de pó ali não sei aonde. E aí tudo vai se perdendo. Eu vou perdendo material ao longo da reação química. E essa perda de material a gente chama de rendimento que não é 100%. É um rendimento que não é total, não é 100% de aproveitamento que está acontecendo na equação. Beleza? Agora vamos ver aqui o que seria esse rendimento percentual que você está trabalhando. Toda vez que você tiver que trabalhar um rendimento, você vai fazer o quê? Você vai pegar a massa que você obteve na prática, a massa que você teve naquele cálculo, naquele experimento, e vai dividir pela massa que você deveria ter tido. Por exemplo, vamos supor que no Nescau com leite eu obtive 540 gramas de Nescau com leite no final. Dos 500 mais os 50 do Nescau, né? Só que o resultado certo era para ter sido 550. Então o que eu vou fazer, ó? Nossa, muita coisa aqui, guys. Foi mal. Ó, era para eu ter tido 500 do leite, né? 500 do leite, mais 50 do Nescau. Ou seja, era para ter formado no final 550 gramas de Nescau mais leite. Só que sobrou um borrão de Nescau ali no fundo e eu só tive mesmo 540 gramas de Nescau mais leite. Sobrou um borrão ali, só tive isso aqui no final. O que eu vou fazer? Para eu saber a porcentagem que isso daqui corresponde, eu vou dividir a massa que eu obtive na prática, que foi 540, pela massa que eu deveria ter obtido. Aí dá para fazer um cortezinho aqui, que aí eu vou ter um rendimento de... Vou pegar a calculadora. 55, aproximadamente 98%. Rendimento bem alto ainda, né? Mas eu tive um rendimento de aproximadamente 98%. Ou seja, você perdeu 2% de Nescau que você poderia ter comido. E é por isso que sempre tem que pegar a colherzinha para raspar aquele Nescau ali inteiro que fica, porque a gente quer sempre, né, evitar desperdício. 2% é muita coisa e é mais gostoso também. Beleza? Alguém não entendeu como é que eu faço esse cálculo de porcentagem? Alguém não sacou? E aí, Pita, mas e se ele te der a porcentagem, o que você faz? Você vai pegar e vai substituir na equação. A equação é igual, rendimento é igual a massa que você deveria ter obtido, dividido pela massa que você obteve, dividido pela massa que você deveria ter obtido. Então, se você tiver qualquer uma dessas duas informações, você consegue descobrir a terceira, né? Se você tiver o rendimento e a massa que você obteve, você consegue descobrir a massa que você deveria ter obtido. Rendimento e a massa que você deveria ter obtido, se eu obtenho a massa que você obteve. Então, essa equação aí é sempre a mesma, tá bom? Alguém tinha falado alguma coisa agora, pode tirar a dúvida. Não? Não, tinha sido eu, mas eu ia pedir pra você voltar lá naquele quadro branco, só pra eu anotar um negócio que eu acabei esquecendo. Ah, tá, obrigada. Aqui? É, Beleza. mas já acabou. Já. Ah, de boas. Aí, vamos fazer um exemplozinho aqui bem rapidinho, ó. Aquela mesma equação lá de neutralização, né, de ácido clorídrico mais hidróxido de sódio,
forma sal e água. Vamos lá. Aqui é um exemplo que ele te deu. A questão te deu o seguinte, ó. São produzidos 50 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha, a partir de 40 gramas de hidróxido de sódio e 36,5 gramas de ácido clorídrico. Ou seja, eu produzi 50 gramas de cloreto de sódio a partir de 40 gramas de hidróxido de sódio e 36,5 de ácido clorídrico. Então, vamos trabalhar agora qual é a porcentagem desse rendimento. Vamos ver se o rendimento é de 100% ou não. Como é que eu vou fazer isso? Bora fazer tentar encontrar a quantidade molar que isso corresponde. 40 gramas de hidróxido de sódio são quantos mols de hidróxido de sódio? Vocês lembram? Vamos ver essa parte aqui, ó. 40 gramas de hidróxido de sódio são quantos mols de hidróxido de sódio? 40 gramas de quê? 40 gramas de hidróxido de sódio são quantos mols? 1 mol. Isso, boa. A cada 1 mol de hidróxido de sódio, eu vou obter 40 gramas. Ou seja, eu sei que esse 40 gramas de hidróxido de sódio que eu usei para fazer meu experimento corresponde a 1 mol de hidróxido de sódio. Só fiz a correspondência molar lá. E 36,5 gramas de ácido clorídrico correspondem a quantos mols de ácido clorídrico? 1 também. 1 também. Mesma coisa, né? É a massa molar do ácido clorídrico é 36,5, então é 1 grama. Perdi meu mouse, achei meu mouse. Ou seja, eu tive 1 mol de hidróxido de sódio interagindo com 1 mol de ácido clorídrico. Se o rendimento fosse de 100%, eu teria que ter obtido quantos mols de cloreto de sódio? Se o rendimento fosse de 100%, eu teria que ter obtido quantos mols de cloreto de sódio? 1. 1 para 1 gera 1. Proporção de 1 para 1, né? Todo mundo aqui tem 1 de proporção. 1 com 1 gera 1. Ou seja, eu teria que ter obtido 1 mol de cloreto de sódio. E 1 mol de cloreto de sódio são quantos gramas? 58,5. Eu tenho, a cada 1 mol de cloreto de sódio, eu vou ter 58,5 gramas desse material. Só que no final, eu tive só 50 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, o rendimento dessa equação foi de 100%? Não. Não foi de 100%. Vamos descobrir qual foi o rendimento dessa equação, então. A gente descobriu que 1 mol de cloreto de sódio são 58,5 gramas. Só que eu produzi apenas 50. Então, para descobrir o rendimento, eu vou fazer o quê? Pegar a massa que eu obtive na prática e dividir pela massa que eu deveria ter obtido. E aí, 50 dividido por 58,5, eu vou ter 85,5% de rendimento. Beleza? Esse aqui é o rendimento da equação que eu tive. Tranquilo? Alguma dúvida nessa parte de rendimento? Tudo certo? Podemos dar continuidade? Belezura. Vamos trabalhar com outra parte agora. Parte bem interessantezinha. Porcentagem de pureza. Porcentagem de pureza é o quê? Vocês já foram na praia e vocês pegaram meio que... Parece um pedaço de pedra que tem várias coisas brilhantes. Parece que tem um pouquinho de bagulho douradinho de ouro, aí tem um negócio mais brilhante de prata. Aí você acha que é uma coisa valiosa e você acaba pegando aquilo ali, mas no final não é nada com nada. Tipo, é só um bagulho brilhante aleatório, sabe qual é? Aquilo ali, normalmente que você pega é uma pepita de alguma coisa. Normalmente você pega uma pepita. E o que é uma pepita? É um material que está impuro. É um material que tem várias coisas misturadas ali e não é 100% de nada. Pepita é aquele material que é impuro. É um minério ali que não foi 100% puro. E aí na natureza, dificilmente você vai pegar e vai encontrar assim um bloco de ouro para você só pegar o ouro e arrancar e tá o ouro 100% puro. Ou você vai pegar um bloco de ferro, vai arrancar e tá 100% puro. Na natureza, o que acontece é que nem no Minecraft. Você vai pegar o bloco de minério, vai botar na fornalha, vai esquentar e vai obter o material bruto depois. E mesmo assim, esse material bruto não tá 100% puro ainda, né? Mas, enfim, esse material que a gente encontra aqui na natureza, que é basicamente isso daqui, ó, cheio de coisa junta, cheio de coisa misturada, que você acha que é ouro, você acha que é cobre, não sei o quê, mas no final é só areia brilhante. Isso aqui é um material impuro que não tem aquela massa toda do material bruto. Por exemplo, digamos que esse minério de ferro do Minecraft, digamos que ele tenha 100 quilos. Um exemplo, tem 100 quilos de minério de ferro, o bloco, né?
Aí, quando eu esquento, eu obtive só 20 quilos de ferro. Ou seja, dos 100 quilos do minério, 80 quilos era concreto, 80 quilos era areia, cascalho, enfim, era coisas que eu não queria. O que me importava era só o ferro. Eu obtive dos 100 quilos de minério de ferro, eu obtive 20 quilos de ferro puro. Ou seja, essa pureza é como se fosse de 20%. Porque dos 100 quilos totais, só 20% do total era a massa do material que eu queria. Era a massa que era, de fato, 20% puro. Ou seja, quando eu falo que algo é 20% puro, quer dizer que do total, só 20% é daquele material que eu quero. Vamos dizer que desse minério de coisa aqui que eu não sei o que é, dessa pepita, eu tenho que 100 quilos é a massa total desse bloco de amontoado de coisas. Só que 30 quilos é ouro. 30 quilos dos 100 são ouro. Ou seja, eu tenho 30% de pureza de ouro nesse material aqui. Sacaram? Deu para entender mais ou menos como é que funciona essa pureza? Então, pureza E é a o que pureza eu é assim. quero. Tipo, se eu quero ouro, tá, beleza. É o que eu quero. Se ele falar tal massa. Acho que eu tenho um exemplo aqui, né? Aqui, ó. Esse exemplo aqui é bem interessante, ó. Para descobrir a porcentagem de pureza, eu vou fazer a mesma coisa que eu faria. Não sei. Alguém tá comigo ligado? Ai, foi sem querer, desculpa, meu Ah, Deus. não. Tava fazendo um eco, relaxa. A porcentagem que eu tenho de pureza é a massa da substância química que eu quero sobre a massa total daquele composto ali. Aí vamos pegar esse exemplo aqui do sulfeto de ferro. O sulfeto de ferro, ele normalmente na natureza você vai encontrar ele numa pepita grande, que tem concreto, tem areia, tem muita coisa. Normalmente algumas questões vão te dar bastante exemplo de sulfeto de ferro, né? Essa pepita de sulfeto de ferro tem até um nome específico que eu não vou lembrar agora qual é. Mas, enfim. Esse sulfeto de ferro, na natureza, você vai lá e vai botar um pouco de oxigênio, e aí ele vai virar o óxido férrico, o óxido férrico, mais sulfeto de óxido de enxofre. Vou pegar o sulfeto de ferro, misturar com gás de oxigênio, vai virar o óxido férrico e o sulfeto, o dióxido de enxofre. É isso aqui. Só que aí, vamos balancear essa equação, porque ela não está balanceada. Né? A gente sabe que nos reagentes eu tenho um ferro e nos produtos eu tenho 2. Então vamos lá, vamos fazer o balanceamento aqui. Ó. O ferro, primeiro o metal, né? O ferro, eu tenho 1 nos reagentes e 2 nos produtos. Vou botar um 2 aqui nos reagentes, então, para ficar bonitinha essa molécula. Vai ficar certo. Próximo a metal que eu tenho é um enxofre. Eu teria, como eu botei um 2 aqui na frente dessa molécula, tem um 2 aqui, ó. Consigo escrever? Consigo, eu botei um 2 aqui, ó. Como eu botei um 2 aqui, eu tenho 4 átomos de enxofre. Aqui nos reagentes eu tenho só 1. Então eu vou botar um 4 nos produtos, né? Vou botar um 4 aqui nos produtos também. Aí eu vou ter 4 de enxofre. Agora não tenho carbono, não tenho hidrogênio, vou para o oxigênio. Aqui nos produtos, no óxido férrico, eu tenho 3 átomos de oxigênio. E aqui eu tenho 8. 4 vezes 2 é 8, né? Então eu vou somar 8 mais 3, eu tenho 11. Só que aqui eu tenho só... eu tenho, no caso, 2 átomos de enxofre, de oxigênio, nesse gás oxigênio, né? Então eu vou fazer o quê? Como eu tenho 2 e eu preciso de 11, e só tenho um oxigênio aqui, eu vou fazer uma coisinha que vocês vão começar a fazer também, que é fazer uma fração. 11 sobre 2. O que acontece? Se eu multiplicar essa molécula de gás oxigênio por 11 sobre 2, eu vou ter 11 átomos de oxigênio. Concordam comigo? Se a molécula tem 2, se eu multiplicar por 11 sobre 2, eu vou ter 11 átomos. Aí, para tirar essa fração, eu poderia multiplicar tudo por 2. Aí eu ficaria com 4 aqui, 11 aqui, 2 aqui e 8 aqui, né? Mas, tanto faz, eu posso só... No caso aqui, eu não multipliquei por 2, mas se eu multiplicar por 2 aqui, vai ficar mais ou menos assim, nesse estilo, certo? Deixa eu ver como é que eu... Tá, peguei a tinta. Agora eu balancei a equação, beleza, primeira coisa. Aí, na questão, ele te dá, ó, 60 gramas do minério de pirita de ferro. Esse sulfeto de ferro é chamado de pirita de ferro. Sempre que eu tiver pirita, pirita é porque é um minério que não está puro. Gravem aí também. Pirita é um minério que não está puro. Então, sempre que eu tiver pirita é porque vai ter uma porcentagem de pureza que vai ter que tirar daquele minério. Então, 60 gramas do minério de pirita de ferro de 80% de pureza, ou seja, de todo o minério de pirita de ferro, só 80% é sulfeto de ferro de fato.
de todo o minério, só 80% é sulfeto de ferro. Beleza? E aí ele quer saber qual é a massa da pirita de ferro. Qual é a massa real desse minério aqui. Se eu tenho 60 gramas, corresponde ao minério total, para eu achar a massa da pirita de ferro, só da pirita, que é do sulfeto de ferro, o que eu faço? Eu vou pegar 80% e multiplicar por 60. Eu vou fazer isso daqui, ó. Deixa eu limpar tudinho. Ó, 60%... Não, é 80, né? Pera. 80% é a massa total, é a massa de pureza que eu tenho. Aí, a massa que eu quero saber, né? Que é a massa pura, vou botar de X, é a massa pura. E a massa total do minério é 60 gramas. O que eu vou fazer? Vou multiplicar isso daqui, né? Passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 80 sobre 100 vezes 60 é igual a massa pura. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. X é igual a 48 gramas. Ou seja, de todo o minério de pirita de ferro, só 80% é sulfeto de ferro puro. Só 48 gramas é sulfeto de ferro puro, que é o pirita de ferro. Beleza? Alguma dúvida de como é que você calcula a pureza do material? Ô, Pita, então, basicamente, você falou... Eita, você só fez... Travei aqui. Você só fez, tipo, uma incógnita diferente, né? Porque é a massa pura sobre a massa teórica, que seria 60, que era o que ele quer. Só isso. Tranquilo. Tá, beleza. Beleza? Vamos, não entendi o balanceamento, a parte do oxigênio. A pureza foi de boas. A parte do oxigênio, você fala aqui do O2? Que eu multipliquei por 11 sobre 2? Sim. Então, quanto que é 11 sobre 2 vezes 2? Você cortou, né? Aquele 2 com aquele 2, você cortou e ficou só 11. Foi tipo isso? Isso. Tá. Era só isso ou tinha mais alguma outra coisa? Não, eu não entendi na parte dos produtos. O oxigênio tá dando porque, olha 11 só. ali também? Aqui, ó. Eu botei o quê? Eu botei 11 sobre 2 aqui na fração, certo? Certo. 11 sobre 2 eu tive 11 oxigênios. Nos produtos, eu tinha o quê? Eu tinha 3 oxigênios do óxido férrico e 8 do dióxido de enxofre. Ah, sim, beleza. Aí 8 mais 3 é igual a 11. Aí depois eu multipliquei tudo por 2 para tirar o denominador da fração, aí ficou 4, 11, 2 e 8. Sacou? Beleza, Pita, obrigada. Boa. Yasmin, pode falar. Ô, Pita, Hum. pepita ou é uma pirita? Eu tinha falado pepita antes? No Falou. começo? Você Eu falei sabe quando pepita você no começo, explica né? Falou. Não, é pirita. É pirita. Ah, É pirita, tá. foi mal. Falei pepita, não, é pirita. Tá. Boa, Calma aí, boa. outra Valeu, Yasmin. pergunta. Eu não prestei atenção nisso, não. Eu queria dizer pirita e falei pepita. Pode falar. Eu não entendi, tipo, a porcentagem pura, ela é o quê? Você tinha dado um negócio pra eu ler, anotar, aí só que eu não consegui pegar. Aqui. É isso ou não? Tipo, eu Vamos sei lá. calcular, mas não sei o que é. Vamos lá. No Nescau, eu tenho 60% de pureza de Nescau. Do todo, quantos por cento do Nescau é Nescau? 60%? 60%. No minério de sulfeto de enxofre, no minério de pirita de ferro, eu tenho 80% de pureza. Uhum. Do total, quantos por cento é sulfeto de ferro? 80%. É só isso. É só isso. Tipo, é Só. quanto do material é puro? É, Ah, obrigada. nada. Os outros 20% é o quê, Pita? Tanto faz. É areia, concreto, pode ser ouro, pode ser oxigênio, outras coisas, outros gases, enfim. Os outros 20% não interessa. Ele quer saber o que é puro só. O que é puro é 80%. Ou seja, esse 80% puro é que não tem mais nada misturado. Beleza? Agora vamos para reagentes limitantes e reagentes em excesso da equação. Tem bastante texto aqui, mas no geral não vou ler o textinho, só por acaso alguém queira tirar dúvida depois, né? Mas o que acontece? Quando você está na natureza, quando você está interagindo, nem sempre eu vou ter aquela proporção estequiométrica bonitinha.
Nem sempre eu vou ter exatamente 1 mol de ácido clorídrico e exatamente 1 mol de... para cada exatamente 1 mol de hidróxido de sódio para formar o NaCl. Eu vou ter, muitas vezes, mols desproporcionais para interagir entre si. Mas, Peter, quando os mols estão desproporcionais, não estão seguindo a lei de Proust, a reação vai acontecer do mesmo jeito? Depende. A reação vai acontecer até o seu limite. Até quando aquela reação pode acontecer. Então, peraí. A gente acabou de ter uma aula inteira só falando de coeficiente estequiométrico para a equação estar balanceada. E você está me falando que a equação pode acontecer sem estar balanceada? Então, não é que a equação vai acontecer desbalanceada, não é isso. É que a equação vai acontecer na medida em que ela pode acontecer. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver esse exemplozinho aqui e ver se vocês entendem. Relaxa, Gabriel, já falo com você. Vamos lá. Eu gosto muito do sanduíche de mortadela de São Paulo. Já usei bastante esse exemplo. Eu amo esse sanduíche. Eu tô ansioso para comer de novo. Pagar 30 conto no sanduíche monstro para servir de almoço, café e janta. Mas, vamos lá. O sanduíche de mortadela, ele vem o quê? Eu uso um pão, digamos que um queijo, e um pacote de mortadela inteiro, né? 2 quilos de mortadela. Vamos lá. Para cada sanduíche de mortadela, eu uso um pão, um queijo e uma mortadela. E aí eu consigo uma mortadela. Beleza? Se eu quiser fazer 3 sanduíches de mortadela, eu vou precisar de quantos pães? 3 pães. Precisar de quantos queijos? 3 queijos. E quantas mortadelas? 3 mortadelas, tá bom. Só que aí, lá no restaurante do seu Chico, lá no Mercado Municipal, tava faltando mortadela. Ele tava com um cara lá, um cara horrendo de grande, que ele iria comer sozinho 3 sanduíches de mortadela. Ele falou que se garantia comer 3 sanduíches de mortadela. Mais de 10 quilos de comida. Aí ele falou que ele queria 3. Só que o seu Chico já tava no final do café, tava no final do dia ali. Ele só tinha 3 pães, 3 queijos e 2 mortadelas. O que vocês acham? Vocês acham que o seu Chico não vai fazer nenhum sanduíche? Ele vai fazer 3 sanduíches, ele vai fazer o que ele pode? Fazer o que ele pode. Fazer o que ele pode, né? O cara queria 3 sanduíches, mas não tem 3, só tem 2. O cara fala, não, manda os 2 aí então. Então o que acontece? Ele não fez os 3 sanduíches que ele queria, mas ele fez 2. Que era o quê? Que era o que ele podia. É o que dava pra fazer ali. Ele tinha 2 mortadelas, ele fez 2 sanduíches com as 2 mortadelas. E o que aconteceu com o pão e o queijo? Sobrou. Sobrou pão e queijo ali. Vai ficar para outro dia, o pão adormecido, né? Enfim. Então o que a gente tem aqui? A gente tem reagentes limitantes e temos reagentes em excesso. A proporção certa é o quê? 1 para 1 para 1. Vai gerar 1. Só que aqui eu não estou atendendo a proporção. Eu tenho 3 aqui, tenho 3 aqui, eu tenho 2 aqui. O que vai acontecer? Como a proporção é de 1 para 1 para 1, eu vou fazer o que eu posso. O que eu posso é fazer 2 sanduíches para consumir as 2 mortadelas que eu tenho. E o pão e o queijo vão ficar em excesso. Então o que acontece? Como as 2 mortadelas é o que vão delimitar o que eu posso fazer, elas são o mínimo que eu vou consumir, no caso, não, elas são o máximo que eu vou consumir, né, que eu vou consumir elas todas, elas são os meus reagentes limitantes. A mortadela está limitando o que eu posso fazer. Ou seja, eu só posso fazer 2 mortadelas. É o limite. Ela é o reagente limitante. Ou seja, a partir dela eu vou definir meus produtos. Então, o reagente limitante é o que vai definir quantos sanduíches eu vou poder fazer. Então, se eu só tenho 2 mortadelas, eu só vou fazer 2 sanduíches com mortadela. E aí, eu tenho 3 pães e 3 queijos. O pão e o queijo é o quê? É o reagente que está em excesso. É o que vai sobrar. Vai sobrar um pão e vai sobrar um queijo. São os meus reagentes em excesso, enquanto a minha mortadela é o meu reagente limitante. Vocês conseguiram entender esse conceito de reagente limitante e reagente em excesso? A proporção continua sendo a mesma. A proporção é de 1 para 1 para 1. Eu não mudei a proporção. Só que a disponibilidade que eu tinha na natureza era diferente. Na natureza, eu não estava com a proporção inteira. Eu estava com uma proporção meio que quebrada. Eu só tinha 2 mortadelas para 3 dos outros. Mas eu não vou tirar a mortadela do nada e nem vou sumir com os pães e com os queijos. Fazer o que eu posso fazer. O que eu posso fazer é o quê? 2 sanduíches com mortadela. A partir dos meus reagentes limitantes, que é a mortadela. Eu aprenderia esse conceito de reagente limitante e reagente em excesso? Limitante é aquilo que eu consumo por inteiro. Em excesso é o que fica sobrando. Tranquilo? Gabriel, não sei se a sua dúvida tinha a ver com isso especificamente, se deu para tirar dúvida, mas qualquer coisa, se não for atendida,
Gabriel tá aí? Acho que o Gabriel foi de base, família. Enfim, vamos continuar aqui. Sim, sim, Ah. aqui tá frio pra caralho. Tava arrumando aqui o celular, porque no celular é uma merda pra você tirar o ícone ali da tela. Eu acabei levantando a mão sem querer, mas não tá frio Não. ainda não. Tranquilo, de boa. Sabe? Vamos fazer um exemplozinho agora aqui para ver esse trabalho de agente limitante em excesso. Aqui, ó. Vamos ver esse monóxido de carbono interagindo com gás hidrogênio, formando o ácido metanóico, né? Não é ácido metanóico, não. É o metanol. OH? Não sei. Eu acho que é o metanol. Tô na dúvida, família. Enfim, já não sei mais química 3, não aprendi, enfim. Vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa que fazer é balancear essa equação. Não tenho nenhum metal nem a metal, né? Vou começar pelo carbono. Um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos. Carbono tá bonitinho. Próximo, hidrogênio. 2 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos. O que eu vou fazer? Vou multiplicar isso aqui por 2, para ficar 4 aqui e 4 aqui. Tem um H3, né? E o oxigênio tem um oxigênio nos reagentes, um oxigênio nos produtos. Então, balanceado, bonitinho, vai ficar... não, pera, eu sou burro. Pronto, vai ficar assim. 1, 2, 1. 1 para 2 para 1. Isso aqui é a equação balanceada. Aí, a questão te fala o seguinte. Eu vou pegar 336 gramas de monóxido de carbono e vou reagir com 60 gramas de... Eu botei H, né? Mas é 60 gramas de gás hidrogênio. Finge que tem um 2 aqui. Opa. Eu fiz merda. 60 gramas de H2. Pronto, agora tá certo. Eu vou reagir 336 gramas de monóxido de carbono com 60 gramas de H2. Só que aí, vamos supor que você não sabe. Você não sabe quem é o reagente limitante, quem é o reagente de excesso. Você não sabe se está com 100% de pureza, você não sabe se está com 100% de rendimento, você não sabe de nada. Tipo, eu não sei de nada. O que eu vou fazer? Primeira coisa. Se a questão não te falou que o rendimento não é de 100%, você vai assumir que o rendimento é 100%. Pita, mas e se ele falar, se ele não falou nada, como é que eu sei que o rendimento é 100%? Se ele não falou de rendimento, você vai assumir que o rendimento é 100%. Porque você não tem como deduzir que o rendimento não é de 100%, né? Ele não falou nada. O Vest é doido, mas nem tanto. Então, não falou nada de rendimento. Rendimento é 100%. Não falou nada de pureza. Pureza é 100% também. Beleza? Agora que você já sabe de rendimento e pureza, se a questão não te falou nada sobre isso, você vai assumir que é 100%. Mas aí, eu não sei quem é um reagente limitante, não sei quem é um reagente de excesso, isso aí eu não tenho como saber. O que você vai fazer? Você vai pegar qualquer um dos dois, do monóxido de carbono ou do hidrogênio, e você vai assumir que aquele ali é o seu reagente limitante. Você vai assumir que aquele ali é que você vai consumir por inteiro. O resto você deixa para depois. Então, vamos aqui começar brincando com o... Opa! Nossa, eu fiz merda, família. É bad minha. Pronto. Vamos assumir que o meu reagente limitante é o carbono, monóxido de carbono. Vamos começar por ele. Ó, teoricamente, eu tenho 1 mol de monóxido de carbono gerando 1 mol de CH3OH. Teoricamente, né? Supondo que todo monóxido de carbono seja consumido. Supondo que ele seja um reagente limitante. Ou seja, eu tenho 28 gramas de monóxido de carbono, que é a massa de 1 mol de monóxido de carbono, gerando 32 gramas de CH3OH, que é a massa de um CH3OH, de 1 mol de CH3OH. E para isso eu reagiria com 4 gramas de gás hidrogênio. 4 gramas de gás hidrogênio são exatamente 2 mols de gás hidrogênio. Beleza? Essa é a proporção teórica. É a que teoricamente deveria acontecer na proporção bonitinha. Agora, considerando que todo monóxido de carbono seja consumido inteiramente, vamos lá. Vou pegar 336 gramas de monóxido de carbono, reage com X gramas de H2. Eu estou supondo aqui que a equação não está reagindo com reagente limitante e reagente em excesso, né? Estou supondo que os 336 gramas de monóxido de carbono vão reagir, gerando Y gramas de CH3OH. Se 28 gramas de CO, monóxido de carbono,
reage com 4 gramas de gás hidrogênio, 336 gramas de monóxido de carbono reagem com X gramas de gás hidrogênio. Como assim, Pita? Vamos lá. Naturalmente, eu tenho 28 gramas de monóxido de carbono reagindo com 4 gramas de gás hidrogênio. Alguém não entendeu essa parte aqui? Tudo sob controle? Eu tenho 28 gramas de monóxido de carbono reagindo com 4 gramas de gás hidrogênio. Isso aí é o que acontece na equação, né? Só que na questão ele te fala de 336, reagindo com uma quantidade de gás hidrogênio que eu não sei quanto que é. Botei X. O que eu vou fazer? Regra de 3. 4 vezes 336 é igual a X vezes 28. Operação cruzada, né? Eu vou dar uma simplificada aqui. Aqui vai ficar com 7. Aí vai ficar X é igual a 336 dividido por 7. E aí eu vou ter que X é igual a 48. É o resultado. Beleza? Ou seja, se eu consumisse 336 gramas de monóxido de carbono, eu iria precisar de 48 gramas de gás hidrogênio para consumir esse monóxido de carbono inteiro. Beleza? Deu para entender a proporção de massa aqui? Alguém não entendeu? Uhum. Tudo certo, né? Só que aí, Pita, entendi a conta. Mas eu não tenho 48 gramas. Eu tenho só 60. Então, 60 gramas de gás hidrogênio é mais do que a quantidade que eu preciso. Naturalmente, eu precisaria de 48 gramas. Só que eu tenho 60. Eu tenho mais do que eu preciso. Então, se eu tenho mais do que eu preciso, quem que é o reagente limitante aqui? O limitante é o CO. O CO é o reagente limitante, porque ele é Sim. consumido por inteiro. E o gás hidrogênio, eu tenho mais do que eu preciso. Ele é um reagente em excesso. Ou seja, acabou que, considerando o monóxido de carbono como reagente limitante, eu consumi ele por inteiro, né? Que o reagente limitante sempre é consumido por inteiro. E o gás hidrogênio sobrou. Ele é um reagente em excesso. Ou seja, se eu preciso de 48 gramas para consumir 336 de monóxido de carbono, logo, eu tenho mais gás hidrogênio do que eu preciso. Então, o gás hidrogênio que sobra é reagente em excesso, enquanto o monóxido de carbono é reagente limitante. Só que, Pita, você deu sorte, Pita. Você deu sorte. Você escolheu o monóxido de carbono porque você sabia que ele era reagente limitante. E se ele não fosse agente limitante? Se fosse hidrogênio? E aí? O que você ia fazer, Pita? Agora eu te peguei, né? Então, para você, moleque chato, vamos ver se eu considerasse o hidrogênio como agente limitante no começo. Se eu considerasse que o hidrogênio foi consumido por inteiro. Vamos fazer essa outra coisa aí. Você fazendo a questão achou que o hidrogênio fosse consumido por inteiro, vamos fazer esse cálculo. Supondo que 60 gramas de hidrogênio fosse consumido, eu precisaria de X gramas de monóxido de carbono. Fazendo a mesma coisa. Aí, se 4 gramas de hidróxido de carbono, de gás hidrogênio reage com 28 gramas de monóxido de carbono, 60 gramas de gás hidrogênio reage com quantos? Fazer a mesma regra de 3 rapidinho para vocês. Eu tenho 4 gramas de hidrogênio reagindo com 28 gramas de monóxido de carbono. Só que aí eu tenho 60. Aí eu vou fazer para X, fazer a regra de 3 cruzada. Eu vou obter que X é igual a 420. Ou seja, para consumir 60 gramas de gás de hidrogênio, eu precisaria de 420 gramas de monóxido de carbono. Eu tenho 420 gramas de monóxido de carbono? Eu não tenho. Se eu não tenho, quer dizer que eu não vou conseguir consumir todo o meu gás de hidrogênio. Eu não consigo consumir, eu precisaria de mais monóxido de carbono. Se eu precisaria de mais, logo, o monóxido de carbono é o meu reagente limitante. Porque eu não tenho o suficiente para produzir ele, para consumir o que eu precisaria. Logo, se fica faltando monóxido de carbono, ele é o reagente limitante. E o gás hidrogênio é o reagente em excesso. Beleza, família? Certinho? Aí, para saber quanto eu formaria no final de produtos, eu sempre usaria o reagente limitante. Para eu saber o produto, eu sempre vou usar o reagente limitante. Certo? Daria o 384 gramas, que é fazer a mesma regra de sempre. E foi isso, galera. A aula de hoje foi isso. Tarefinha para o acaso de vocês aqui do caderno de exercícios, aqui, capa 2, página 89 e 93, exercício 1, 2, 7, 8 e 1, 2, 6 e 9. Beleza, família? Certinho?
Faço exercícios aqui bonitinhos. Eu vou preparar uma listinha para vocês também sobre esses assuntos, então fiquem tranquilos. Mas é algo que com os exercícios já fica gravado, que é algo bem manual mesmo, tá legal? E a gente se vê semana que vem mais uma vez. Tá bom, pessoal? Uma ótima aula aqui da Isa com vocês. Oi, Isa. Tchau, Isa. Até semana que vem, galerinha. Tchau.